Se você acha que treinar é só sobre ganhar músculo, você está olhando para a menor parte do processo. O exercício muda o cérebro, fortalece os ossos, melhora a forma como o seu corpo usa a energia e pode até influenciar na sua autoestima. E depois desse vídeo, você provavelmente nunca mais vai enxergar o treino da mesma forma. O nosso corpo funciona muito bem sob a premissa da lei do uso e desuso. Essa lei basicamente diz: as estruturas do corpo que são muito usadas, elas se desenvolvem mais, e as que não são usadas, elas tendem a enfraquecer e a até mesmo desaparecer. Então, quando você decide não treinar, não significa que você está ficando igual ou que você está ficando neutro. Na verdade, você está treinando para ficar pior. É muito comum a gente pensar em exercício e resumir tudo a músculo. E tá tudo bem, porque esse, de fato, é o resultado mais visível. Mas, na verdade, o impacto do exercício no nosso corpo é extremamente amplo. Pensa comigo, ó, antes de treinar o músculo, você está treinando o seu cérebro. Veja, quem dá o comando para o músculo fazer o movimento é o cérebro, através do neurônio motor. E mais do que isso, treinar estimula um fenômeno que se chama neurogênese, que é a criação de novos neurônios. Por isso que essa é uma das principais estratégias, né? Por isso que treinar é uma das principais estratégias para prevenir o Alzheimer e as doenças como demência lá na idade avançada. Uma outra coisa muito interessante é como o seu corpo vai se tornando uma máquina cada vez mais eficiente em usar energia. O seu corpo usa basicamente duas fontes. O glicogênio, ele fica armazenado dentro do músculo, é uma energia rápida para uso imediato. E a gordura, que é o seu combustível de longa duração. Ela não é predominante nos exercícios explosivos, mas ela é essencial para manter o corpo funcionando por mais tempo. E o legal disso é que quando você treina, você melhora a capacidade do teu corpo de usar os dois. É por isso que uma pessoa que treina, ela sente mais disposição no dia a dia. E não é só sobre gerar energia e melhorar o funcionamento do corpo. Existe um outro sistema que é diretamente impactado pelo treino e que quase ninguém comenta, que é o sistema imunológico. Assim como o músculo, o cérebro e os ossos, o sistema imunológico também responde à lógica da lei do uso e desuso. Pensa comigo, ó, quando você treina, você gera um estresse controlado no seu corpo. E esse estresse, quando bem dosado, ele estimula o organismo a se adaptar, inclusive fortalecendo o seu sistema de defesa. O exercício melhora a circulação das células de defesa, fazendo com que elas respondam de maneira mais eficiente. Além disso, o treino ajuda a regular a inflamação, porque um corpo sedentário ele tende a viver num estado de inflamação crônica, e o exercício ajuda a controlar isso. E aqui entra um ponto muito importante. O sistema imunológico também participa diretamente na recuperação muscular, na recuperação do tecido, do seu músculo. É o sistema imunológico que entra em ação para reparar esse tecido que foi danificado quando você estava lá no seu treino. Ele remove as células danificadas, organiza o processo inflamatório e permite que o músculo se reconstrua mais forte. Com o tempo, o seu corpo fica mais eficiente nesse processo. Ou seja, no fim das contas, você também está treinando o seu sistema imunológico. É por isso que uma pessoa treinada se recupera mais rápido e às vezes nem sente tanto o treino no dia seguinte. Diferente de uma pessoa que está começando. Ela não tem essa resposta imunológica tão eficiente e demora para passar por esse processo de inflamação pós-treino, né? Esse processo de dano muscular causado pelo treino. Então ela demora um pouquinho mais para se recuperar. Agora tem uma outra parte que quase ninguém fala, que são os ossos. Os seus ossos também estão sendo treinados. Toda vez que o músculo contrai, ele puxa o osso e gera forças como compressão, tensão e cisalhamento. E todo esse estímulo faz com que o osso fique mais forte, mais resistente e mais denso. Agora pensa no oposto. Um corpo que não treina, consequentemente, os ossos ficam mais frágeis, mais sensíveis, mais fracos, mais porosos. Isso, porosos, como uma esponja mesmo. E isso está diretamente ligado à osteoporose. A osteoporose não tem cura, mas tem controle, e o treino é também a principal forma de tratar isso. E mais uma vez, isso não é sobre estética, é sobre saúde, para você envelhecer bem e ter uma velhice ali tranquila sem depender dos outros.
E por último, tem algo que muda completamente a forma como você se enxerga. Vamos falar aqui sobre consciência corporal e coordenação motora. Resumidamente, a coordenação motora é a capacidade de você se movimentar com eficiência. Já a consciência corporal é a capacidade de você perceber o teu corpo no espaço. Quando você desenvolve isso, você deixa de ser aquela pessoa desajeitada, sem postura, e passa a se movimentar melhor. E isso é muito interessante porque muda a forma como você se percebe. A maioria das pessoas pensa que autoestima vem da estética, mas na verdade ela vem da forma como você se enxerga, como você se percebe e da relação que você tem com o seu próprio corpo. E isso influencia tudo, como você se posiciona, como as pessoas te veem, como você se sente. Se você parar para pensar, no fim das contas, a consciência corporal ou a falta dela pode influenciar inclusive as suas emoções. Eu fiz esse vídeo para te mostrar que treinar é muito mais do que pensar só no músculo. Treinar não é só sobre mudar o teu corpo. Tem inúmeros benefícios, é sobre ter um cérebro melhor, raciocinar melhor, ter um corpo mais eficiente e ossos mais fortes. Treinar melhora a relação que você tem com você mesmo, porque no fim você não está construindo um corpo, você está construindo você.